Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é um programa idealizado pela Elopsi, Associação dos Psicólogos de Farroupilha, e apoiado pela TV Cidade. A Elopsi tem como um de seus objetivos promover ações que aproximem a psicologia e a comunidade, buscando desmistificar alguns assuntos, além de oferecer um olhar mais atento para a psique humana, ou seja, para o que se passa dentro de cada um de nós. Lembramos que a psicologia é a ciência que estuda os sentimentos, emoções e o comportamento humano. Neste programa de abertura, iremos propor reflexões sobre a contemporaneidade. O que pensar sobre os tempos atuais? Por que o mundo mudou tanto e tão rápido? E o que pensar sobre as ferramentas tecnológicas e as novas modalidades de relacionamentos? Por que mesmo com centenas de amigos em redes sociais, nunca nos sentimos tão sozinhos e vazios como agora? O que os novos tempos parecem indicar sobre o que se passa na psique humana? A família, onde situá-la nisto tudo? Para pensar estas e outras questões, estão presentes hoje as psicólogas que compõem a diretoria da Elopsi, sendo elas Vanessa de César Oluig, sou presidente da Elopsi, trabalho com clínica e tenho especialidade em psicanálise, sou psicanalista de formação, além de psicóloga. Olá, eu me chamo Adriana Dartora, estou como vice-presidente da Elopsi, sou psicóloga clínica, especializada na área de terapia cognitivo-comportamental e neste momento estou me especializando na área de terapia sistêmica para o atendimento de famílias, casais e indivíduos. Olá, eu sou a psicóloga Verônica Senhor, atendo na clínica, no consultório particular, com orientação psicanalítica e sou a secretária da atual gestão da Elopsi. Então, dando início à nossa conversa, eu gostaria de propor a Verônica o que nós podemos pensar, Verônica, sobre o mal-estar que marca a nossa atual civilização. Bom, primeiramente, Vanessa, eu acho que a gente tem que contextualizar que cada pessoa tem a sua experiência de vida, a sua criação, seus valores, suas experiências, e isso nos torna seres únicos. Todos somos diferentes. Ao passo que a cultura, ela é o que permeia todos nós. O que é a cultura? A cultura, ela é a reflexão daquilo que somos enquanto sociedade. Ela é um reflexo disso, é os padrões que a gente costuma agir. Então, existe a cultura que é da família, a cultura da cidade, do estado, do país e a cultura global. A cultura também interfere em quem nós somos e nós também interferimos na cultura como um todo. Quanto menor eu sou, mais a cultura interfere em mim, porque a minha personalidade ainda não está formada. Conforme eu vou ficando mais velha, eu já estou com a minha personalidade mais formada e a cultura também interfere, mas não de forma tão significativa. E a cultura também vem se modificando com muita rapidez. Antigamente, se tinha uma cultura mais específica por mais tempo. Porém, o contato com outras culturas faz com que a cultura esteja constantemente se modificando. Poder entender a cultura é entender certos adoecimentos da sociedade, adoecimentos psíquicos. E por isso a gente vai começar a tratar a respeito desse assunto. Um aspecto bem importante atual é a velocidade com que as coisas ocorrem. Hoje em dia, a gente fica, por exemplo, no trânsito, muito incomodado com uma pessoa que demora para atravessar a faixa de pedestre, ou então na fila de um banco de ter que esperar para ser atendido. E isso não é porque as coisas estão muito paradas, é nós que estamos muito acelerados. Então eu veria esse como um dos primeiros fatores para a gente analisar, porque se tem muitos transtornos de ansiedade que são reflexo disso. Dando continuidade, né, à proposta da Verônica, o que ela está dizendo,
eu gostaria de pensar essa questão do mal-estar que a gente vem vivendo, né, nos nossos tempos atuais. A minha proposta seria a gente poder pensar, de novo, acho que a questão da cultura ela é muito importante para que a gente pense o que está se passando. E o que eu proporia como fundamental para entender esse mal-estar, mesmo deixando claro que não tem uma resposta simples e fácil para esta questão, o que eu diria é que a gente deveria pensar através da cultura da imediatez. Eu penso que é indiscutível que hoje o mundo vive por parâmetros muito imediatos. Tudo precisa acontecer para ontem. A rapidez em que as coisas precisam acontecer é full time. Esse é o termo que hoje a gente mais escuta. Tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que acontecer na velocidade de um clique. E dentro disto, é óbvio que a cultura propõe isto, mas isso tem uma repercussão no indivíduo, no sujeito. E o que eu tenho entendido é que esta cultura da imediatez vem plantando dentro das pessoas uma intolerância à frustração. Parece que as pessoas não podem mais esperar, não podem postergar. Tudo tem que ser para ontem, tem que acontecer imediatamente. E eu venho entendendo, né, o que eu penso vai na direção de que se eu não posso postergar, se tudo tem que ser muito rápido, o indivíduo também acaba não podendo sentir e viver as coisas de uma maneira aí metabolizando o que acontece. Tudo é tão rápido, tão para ontem, que a gente acaba não podendo sentir o que está se passando, né? E nessa medida parece que as pessoas estão se entristecendo, estão não entendendo talvez a beleza que a vida tem em alguns movimentos. Tem ficado tudo muito opaco. E acho que, como eu vinha dizendo, acho que a resposta não é simples, mas uma das complexidades que nós temos para viver o mundo de hoje e dar conta desse mal-estar, me parece que vai nessa direção, na direção da dificuldade que a gente vem tendo de poder viver a vida numa velocidade em que a gente possa sentir o que se passa, né? Sentir o que se passa com a gente, sentir o que se passa com o mundo. Acho que isso está difícil de acontecer. Pois é, então, em concordância e em complemento, então, ao que os colegas já mencionaram, como a Verônica disse, a gente sabe que o meio social, a história, a nossa sociedade se relacionam com o modo como os sujeitos se constituem a sua identidade, a sua personalidade. E então, diante disto, que já foi falado, diante de tantas exigências desse mundo moderno, da questão de ter que se adaptar aos padrões do que a sociedade exige, os sujeitos vêm vivendo, então, momentos de crise com maior frequência. Então, como são múltiplas as influências, são múltiplas as formas de intervenção no sujeito que a sociedade, a cultura está atingindo, fica difícil para ele se constituir enquanto indivíduo, lembrar que cada indivíduo tem uma personalidade própria e singular, né? Então, me parece que a nossa sociedade está muito focada no ter, nas coisas materiais, em conquistar. E aquilo que o ser humano realmente é, a sua essência, o ser, fica em segundo plano. Então, essa conjuntura toda que a gente está vivendo em sociedade faz com que os indivíduos se sintam incertos, se sintam inseguros, desestabilizados. E, por conseguinte, aí surgem as doenças psicológicas, né? O sentimento de angústia, ansiedade, enfim. A gente pode trazer outro fator, né, da nossa civilização atual, sociedade contemporânea, que é a questão dos avanços tecnológicos, né, que são muito importantes, sim, tem o seu lado positivo,
Mas nós temos, enquanto sociedade, que lembrar de pensar nos aspectos, nas repercussões que isso traz com cautela, né? O que vocês colocam a respeito, meninas? Pois é, eu acho que essa questão é bem importante, né? Eu acho que nos perguntarmos sobre os avanços tecnológicos, né? E o que a gente pode pensar a respeito deles, acho que faz parte justamente desse mundo atual e dessa imediatez, pois através da virtualidade a gente chega muito rápido a qualquer lugar, né? A gente está em tempo real, é possível estar em tempo real do outro lado do mundo, justamente pela virtualidade, pela tecnologia, e isso me parece que, de novo, né, isso gera no interior de cada sujeito consequências. Então, enfim, acho que é muito importante a gente poder pensar esse elemento também. Eu penso que o meio virtual, ele trouxe muitos avanços para a cultura, assim, é bastante informação, a gente consegue estar próximo de uma pessoa que está distante, e isso é ótimo, porém, as pessoas estão fazendo um pouco a troca, né, ao invés de se relacionar real, estão se relacionando pelo virtual. Então, muitas vezes a família está reunida e está cada um no seu celular, falando com outras pessoas, e se perdeu um pouco dessa questão do real, do toque, do contato, do olhar, da qualidade das relações. E eu vejo as relações indo para o virtual, ficando cada vez mais frias, distantes, e aí aumenta esse sentimento de angústia, ansiedade, vazio, né? As relações ficam mais empobrecidas. Outro aspecto que eu percebo das mídias sociais é que fica muito uma sociedade de aparências, né? Então, aquilo que eu aparento ser não necessariamente é o que eu sinto por dentro, porque eu posso estar triste, mas batendo uma selfie, sorrindo, estando aparentemente feliz. E esse é outro aspecto que eu percebo da sociedade, assim, o quanto se tem um valor para o externo e não se tem um olhar para o interno. Então, as pessoas acabam querendo estar sempre as mais bonitas, é o ter, não é o ser, eu quero fazer cirurgia plástica, eu tenho que estar aparentemente bem, e eu não tenho espaço para dar vazão para as coisas negativas, para aquilo que eu tenho de fragilidade, sentimentos negativos, poder mostrar para o outro que eu preciso de um amparo, de um apoio, e nesse sentido eu vejo que as relações ficam mais frias, mais distantes, e não tem espaço, né, para esses outros lados que fazem parte de todos nós, ninguém é perfeito. Não sei o que vocês pensam a respeito. Eu entendo que, como vinha falando, né, uma das principais repercussões que aqui a gente tem, né, a nossa área tem aproximação para poder falar em termos de repercussões dos avanços tecnológicos, é justamente a influência sobre os relacionamentos, né? Então, devido a esses avanços, a sociedade foi inventando novas formas de se vincular, e uma dessas formas é o relacionamento virtual, onde a pessoa ali tem mais liberdade de parecer aquilo que não é, de ser aquilo que não está no momento, um modo de esconder tanto quanto as suas fragilidades, porque um relacionamento íntimo, ele traz isso, traz a exposição das nossas fragilidades, e num relacionamento virtual dá para esconder, né, dá para colocar por debaixo, assim, da telinha, né, por trás da telinha, enfim. E, então, acho que enquanto sociedade nós temos que pensar sobre isso, temos que pensar se isso está sendo saudável, como que isso vai repercutir no futuro, nas novas gerações, né, como que já está repercutindo nesse momento. Eu gostaria de fazer uma contribuição em relação ao que a Adriana está trazendo, quando a gente pensa os relacionamentos virtuais. Eu também gostaria de propor o relacionamento virtual em alguns momentos, obviamente sem generalizar, como também a impossibilidade de se relacionar. Eu fiquei pensando justamente o quanto essa questão da virtualidade, que a Adriana bem lembrou, né, que ela propõe um ideal, talvez longe das questões reais, mas muito mais aproximada das questões ideais, o quanto isso em alguns momentos não permite que se tenha um relacionamento no sentido mais amplo da palavra, e às vezes o meio virtual ele é usado para justamente não chegar tão perto, né, para as pessoas não se aproximarem tanto.
E também, então, pensando nesse sentido, né, os avanços tecnológicos, as ferramentas tecnológicas, os relacionamentos que derivam daí, acho que é muito importante a gente pensar em relação à subjetividade de cada ser, o quanto nós podemos estar mostrando da gente e o quanto a gente está recebendo do outro, né? E eu penso que isso é extremamente importante pensar para que os relacionamentos não se tornem relacionamentos vazios. O que eu estou recebendo deste outro, né? O que eu espero deste outro, porque daqui a pouco, acho que o grande risco que se corre é que, na verdade, a gente não esteja se relacionando com um outro, com um ser humano, e muito mais com uma imagem idealizada. Isso eu penso que deve circular e que a gente deve pensar a respeito. Nesta direção, eu acho que se enxerta muito bem no que nós estamos falando as questões familiares. Existem hoje novas configurações familiares. Os papéis que a família desempenha, eu penso que eles estão sendo questionados. E o que nós podemos pensar sobre a instituição familiar atual? Adriana. Bem, falar de família sempre é muito importante, né? Então, complemento e continuidade ao que a gente vinha comentando, a família, elas vêm, assim como os indivíduos, se adaptando ao longo dos tempos às mudanças na história, na sociedade, na cultura, assim como as mudanças que acontecem a nível da família vão interferir na nossa sociedade como um todo, né? Então, isso faz com que a função da família tenha que também ir se adaptando e modificando com o tempo. Então, quando se tratam de estudos, né, quem trata de estudos da história, da evolução da família, das transformações, porque nem sempre a família foi estruturada do jeito como a gente conhece, mas quem estuda a respeito sempre chega a um ponto em comum que se trata da questão do investimento afetivo dos membros da família como sendo o regulador da própria função da família, né? Bem, para a gente entender um pouquinho mais, vamos pensar em termos atuais em coisas do nosso cotidiano que aconteceram, que mostram mostram as influências ou que influenciaram a mudança na função da família hoje, né? Então, a gente pode pensar no advento do divórcio, na mudança do papel da mulher, na mudança das funções de gênero, né? Aquilo que era o papel do homem, aquilo que era o papel da mulher, isso mudou bastante, vem mudando. A própria evolução tecnológica a respeito da reprodução humana, né? E aquilo que a gente está falando até o momento dos avanços técnicos científicos sobre a questão dos relacionamentos, né? Me ocorreu, Adriana, se tu me permite, assim, achei bem importante a tua fala, porque eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, quando tu falas do fator afetivo, acho que isso a gente tem que grifar. É muito importante, porque o que me ocorria é justamente isso, no momento em que nós temos pais, que, como eu dizia no início, né, que estão inseridos numa cultura de imediatez, que tudo é para ontem, que a velocidade das demandas do mundo são muito altas, existe muito trabalho, muita demanda por respostas de trabalho, estes pais trabalham muito, chegam em casa cansados, né? Tem filhos para se ocupar e na medida desse cansaço todo não conseguem dar conta das demandas dos filhos, acabam destinando a esse filho um aparelho tecnológico, seja um tablet, seja um celular, seja um computador, seja o que seja, e acabam terceirizando para a tecnologia os cuidados dessa criança. Eu fiquei pensando muito no fator afetivo que a Adriana falava, que a gente pode pensar nesta questão mais amparadora, a atenção, esse fator amoroso. Como é que as nossas crianças estão crescendo a partir dessa terceirização da atenção que não está podendo ser dada, né, pelos pais. Não vou fazer generalizações, porque eu acho que generalizações são sempre muito perigosas, né? Eu não estou falando de um todo, mas eu estou falando de uma boa parte de pais e de mães que estão com muita dificuldade de se envolver com os filhos de forma
inteira, né? Podendo olhar verdadeiramente para o que se passa com esta criança. E acaba que na clínica da gente a gente observa muito isso, né? Crianças que chegam com demandas, crianças que chegam com transbordamentos, com excessos, mas um excesso que ele vem tanto oferecido por esse meio tecnológico, que excita muito, e que não é contido pelos pais, que acabam não se presentificando na vida da criança. Então, acho que isso é algo que a gente precisa olhar, porque a gente está falando de futuro, né? Essas crianças serão os nossos adultos daqui a pouco. E penso, Vanessa, que sobre isso que tu mencionaste, a gente, enquanto sociedade, tem que se questionar o quanto desnorteador é para uma criança não ter efetivamente essa primeira relação com os seus pais. Em que isso vai repercutir quando ela virar um adulto? Né? Então, deixa eu fazer um parênteses também nessa questão. Eu vejo a falta, às vezes, dos pais, assim, presentes desta forma. Também vejo o meio como muito competitivo e que suga esses pais. Então, também, bem como tu falou, Vanessa, a gente não está aqui querendo criticar, mas sim poder colocar um ponto de interrogação nisso, porque as crianças ficam desamparadas e, ao mesmo tempo, eu vejo a falta de limites muito presente. E aí a gente se depara também com outro cenário, que é como ficam essas crianças com esta falta de limites. Sim, que é algo que cada vez mais a gente vê muito forte, né? Inclusive, penso que isso pode repercutir depois em uso de drogas, né? Acaba ocorrendo também um aumento da violência, e isso também faz com que a gente fique cada vez mais confinados dentro de casa, né? Que também é um fator que acaba prejudicando a família, porque antigamente as crianças podiam sair para brincar na rua, tinha um contexto mais saudável nesse sentido de gasto de energia, de poder também estar se relacionando de forma social, e hoje a gente percebe que as crianças ficam muito mais em casa e nesse acesso virtual, vivendo algo muito estimulado e pouco extravasado. Sim, e que nada mais é que se traduz, me parece, num empobrecimento da infância, né? Porque estas crianças, e se a gente for pensar, né, no que a gente vem propondo nessa continuidade da fala da gente, as crianças, elas não estão conseguindo viver a infância da maneira como os tempos passados propunham. E não que eu acho que tem que existir uma reprodução tal e qual. Os tempos mudam, mas a sensação que eu tenho é que o tempo atual vem tirando algumas possibilidades das crianças, e o mais sério disto tudo, esta falta de limite, essa noção do ilimitado que a cultura vem propondo, porque a cultura propõe isso, né? Tu pode ser tudo, tu pode ter tudo. É muito difícil os pais hoje proporem limites, proporem o não. Parece que isso vai desestruturando as crianças. E daí eu fico pensando do ponto de vista psíquico, o que é que isto produz? Uma criança que está crescendo sem conseguir instalar dentro dela um limite, um não, né? Poder se haver com as frustrações, poder tolerar frustrações. O que a gente tem visto muito hoje são crianças e adultos também que não toleram frustrações, que se desorganizam muito frente às frustrações. E daí é óbvio que nós nos questionamos imediatamente que mundo teremos a partir disso, a partir de pessoas que não conseguem tolerar dificuldades, frustrações, limites, o não. Então, acho que a gente está falando de algo fundamental, que seria relativamente simples, mas nos tempos de excessos que nós vivemos hoje, tem se tornado algo muito complexo, porque parece que nós precisamos ter tudo e ser tudo. Se é tudo, como é que vai poder se construir dentro de si uma noção de limite, né? de algum tipo de interdição e de limite, né? E nesse sentido, todos muito intolerantes também acabam que não suportam relações, né? E aí a bola de neve vai aumentando, porque daí se esta pessoa me desagrada, então eu já não quero mais me relacionar.
né? Isso. Não sei o que tu vê disso, na Adriana. verdade, eu acho que vocês estão falando do que eu chamo assim de quebra do padrão disciplinar clássico, onde numa instituição como a família, os pais, o pai e a mãe, eram a autoridade, ou o professor era a autoridade na escola, e a gente vê que isso, em muitos contextos familiares, não ocorre mais, né? E claro que isso também faz parte da evolução da família, mas enfim, nós temos que nos perguntar aonde é que isso está nos levando, né? E, enfim, é claro que é uma forma dos pais se adaptarem também a esse mundo exigente, de modo que foi permitida a entrada na família do externo mais na nossa atualidade, né? E vocês não percebem um aumento da medicalização nesse sentido? Porque eu percebo muito diagnóstico e a medicalização vindo para abafar o sintoma, né? Então, meu filho está muito agitado, vamos medicá-lo para ficar mais calmo. Mas por que ele está agitado? Por que eu tenho algo no meu corpo? O que isso representa? Quando eu tenho um adoecimento, será que isso não está contando a respeito de mim? Né? Será que o meu corpo ou a minha mente não está sinalizando que algo não está bem? Então, resgatando isto que tu trouxesse, Verônica, sobre a medicalização, eu gostaria de pensar, junto a quem nos ouve, o quanto existe atualmente a banalização do sofrimento. Parece que sofrer, se entristecer, chorar, tudo isto remete a algo muito proibido, muito ruim, algo que não é aceito. E as crianças, me parece que não ficam poupadas disso. Então fica muito mais fácil, me parece, né, para os pais olharem para o que está se passando ao nível mais básico, né? Vamos medicar e está tudo resolvido, está esbatido o problema, do que pensar isto que a Verônica chamava a atenção a respeito de por que esta criança está assim, para que isso sinaliza, né? Então é por isso que eu chamo de uma banalização do sofrimento, e tenho entendido que a partir disso, na medida em que os seres humanos têm sentido cada vez mais dificuldade de olhar para dentro o que se passa com eles, o que eles sentem, vem havendo uma desumanização, uma dessensibilização das pessoas. Acho que está muito difícil para o ser humano olhar para si, para dentro de si, e olhar também para o outro, em consequência, né? Nós estamos caminhando para um mundo muito sem cara, né? Muito sem rosto, e eu penso que isso é preocupante. A minha proposta nesse momento é questionar as minhas colegas quais são as saídas possíveis, né? O que a gente pode propor para poder pensar um cenário mais favorável frente a essa situação que indiscutivelmente é difícil, né? Quando se trata dessa questão de o que fazer, né? É claro que nós não vamos ter a resposta para todas as questões que nós levantamos, mas a ideia é que todos possam refletir, né? Eu penso que tem dois vieses que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é da psicologia e dos demais profissionais da área da saúde, para que olhem a família, não só naquele viés antigo e tradicional da sua estrutura nuclear, pai, mãe e filhos, mas que possa olhar a família para além da sua estrutura, devido às diversas formas e configurações que existem na atualidade. Então, pensando no que não é exatamente a estrutura que vai determinar a saúde dos membros daquela família, mas sim o modo como aquelas pessoas se relacionam, o modo como aquelas pessoas se comunicam, o modo como aquelas pessoas se convivem, né? Então, a minha sugestão é desafiar as pessoas que estão assistindo a pensar como está a tua família hoje, né? Tu sentes as repercussões da atualidade, da cultura, da sociedade na tua família, e o que tu podes fazer enquanto indivíduo para melhorar, né? Ao menos no sentido de refletir, de observar, de estar atento, e de repente pensar se justo não é o convívio
a troca de experiências, a intimidade neste grupo familiar, independente da sua estrutura ou da sua configuração, que vai proporcionar uma estabilidade, uma segurança, um resgate, né, especialmente diante dessa sociedade louca e cheia de exigências, enfim. Então essa é a minha sugestão. Me parece que só para complementar, assim, acho que é bem como a Adriana falou, a gente tem que se questionar, olhar para dentro, né? Eu penso muito nessa questão que os pontos de interrogação nos fazem crescer. Então, poder procurar uma ajuda, né, quando necessário. Psicólogo não é só para louco, é para todo mundo. E pensarmos enquanto sociedade também, medidas para o todo, medidas socioeducativas, podemos trabalhar juntos, né? Uhum. Eu encerraria só colocando o quanto, né, hoje a gente falou muito desses tempos dos excessos. Nós vivemos excessos alimentares, excessos comportamentais, excessos de todas as ordens. Ao mesmo tempo, eu queria chamar muito a atenção de vocês para o paradoxo, porque na mesma medida que nós vivemos excessos, nós estamos muito esvaziados, né? Vivemos muitos vazios e solidões. E eu chamaria a atenção para isto, né? Nessas conclusões finais, né? Pensando as saídas, talvez pensar nos excessos que vivemos e também pensar o que é que vai dar conta desses vazios que sentimos, que não é o excesso, porque o excesso está se mostrando insuficiente, né? Na verdade, tem algo errado. Tem algo errado, as pessoas não estão se preenchendo, acho que tem um desespero por preencher algo, e, na verdade, não é isso que está dando certo. Acho que o que a gente precisa é voltar para a essência, né? O que a gente precisa é poder olhar para dentro e se questionar, poder olhar para o que a gente sente, né? Adicionar menos coisas à vida e, sim, mais afeto e mais sentimentos. Essa é a minha mensagem para finalizar. Eu penso que haveria muitas coisas ainda a serem ditas, mas, enfim, acho que isto fica o ensejo para um outro momento, né? Enfim, da minha parte, gostaria muito de agradecer as colegas, gostaria de agradecer a parceria da TV Cidade e agradecer os ouvintes, enfim, as pessoas que nos assistiram. Obrigada.